Você está sendo uma mulher ou você está tentando ser uma mulher? Você está sendo homem ou você está tentando ser um homem? Enfim, você está sendo o seu gênero ou você está tentando ser o seu gênero? O que é ser do seu gênero? Oi, gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre ser mulher, ser homem, enfim, sobre essa construção de gênero. Já tem algumas semanas que a gente teve aquele caso específico, fatídico, onde uma blogueira que vende cursos de, enfim, etiqueta, dizendo que ela não aceita mulheres trans no seu curso porque ela aceita apenas mulheres e não quem está tentando ser uma mulher. Eu sei, tem bastante tempo que isso aconteceu. Eu não pretendia nem fazer vídeo sobre isso daqui, mas eu assisti o podcast da Lorelai, sim, eu assisti o podcast da Lorelai Fox, onde ela falava sobre isso e eu pensei, ok, eu acho que eu também consigo falar sobre isso, algumas coisas interessantes, indo numa linha bem semelhante à linha da Lorelai Fox. E bom, é sobre isso que a gente vai falar aqui, sobre o que é tentar ser uma mulher na nossa sociedade. Mas antes de ir para o tema específico, eu vou aqui mendigar um pouco para vocês. Porque caso vocês não saibam, eu tô fazendo uma vaquinha aqui no YouTube. Na verdade, é no site da Vaquinha Online, mas é uma vaquinha para eu conseguir continuar mantendo o meu trabalho aqui no YouTube. O meu computador deu problema, não tô mais conseguindo renderizar vídeo nele. Isso atrapalhou muito a minha edição de vídeo, onde eu tô tendo que depender de computador de outras pessoas para fazer o meu trabalho funcionar. Então, eu abri uma vaquinha online para eu conseguir arrecadar dinheiro para poder justamente, né, fazer esse canal aqui continuar acontecendo. Se você gosta do meu trabalho, se você acha que o que eu faço aqui é importante, você pode doar. Doe na minha vaquinha, por favor. O link tá aqui e também tá linkado na caixa de descrição e no primeiro comentário fixado. A gente já tá quase chegando a R$1.000, pelo menos no momento que eu tô gravando isso daqui, e a gente precisa de mais R$6.000. Então, por favor, contribua caso você possa. Se você não puder, compartilhe essa vaquinha por aí. Os links estão aí, é só você copiar a vaquinha e sair jogando aí nos locais onde você acha que alguém vai poder me ajudar. Mas agora sim, chega de mendicância, vamos falar sobre o tema do vídeo em questão. Bom, eu não vou falar o nome dessa blogueira, tá, gente? Eu não vou falar o nome dela, eu não conhecia ela até essa polêmica porque ela tá num nicho, assim, de blogueiras bolsonaristas. E a minha gata tá comendo, então vai ter um barulhinho de fundo, ignorem. Mas ela tá nesse nicho de blogueiras bolsonaristas, de mulheres que ficam reforçando padrões de gênero opressores contra as próprias mulheres, para poder, assim, conseguir ali farmar dinheiro, já que a gente está falando de uma sociedade capitalista e a gente está falando de uma pessoa de extrema direita, ou seja, uma pessoa que apoia muito a sociedade capitalista. Bom, essa blogueira, ela tem esse curso de etiqueta, né, que já é algo bastante problemático, porque a etiqueta, por si só, é um reforço de estereótipos de gênero, porque existem as etiquetas, os padrões de etiqueta para homens, que são diferentes dos padrões de etiqueta para mulheres. Então a gente já tá falando de algo que por si só é um definidor ali do que seria um homem e do que seria uma mulher. E ela dá cursos de etiqueta justamente para ensinar mulheres a serem mulheres. Mulheres finas, mulheres de classe, mulheres que reproduzem todos os padrões de feminilidade da nossa sociedade e de uma forma assim super, né, super polida para agradar os homens, para servir aos homens. É esse o tipo de curso que ela vende. Ela tem várias outras problemáticas na vida blogueirística dela, né, enquanto uma pessoa de direita, que eu não vou entrar aqui em questão. Eu não vou ficar destrinchando aqui tudo que ela falou e todos os desdobramentos que teve dessa fala dela, porque essa fala já tem um tempo e várias pessoas trans já rebateram essa fala dela, já fizeram conteúdo em cima, e ela também já rebateu que estava rebatendo ela, enfim, aquela coisa toda de internet que vocês conhecem bem. Mas agora, a atrasada no rolê que chegou, e não é pra falar especificamente dela, é pra falar sobre essa frase, que ela está lá para vender o curso dela para mulheres, para quem é mulher e não para quem está tentando ser mulher. Se você ouviu ou assistiu o podcast da Lorelai Fox, o episódio em que ela fala sobre isso,
Muito do que eu vou dizer aqui é o que ela já disse lá, porque a gente tá bem, né, na mesma linha de raciocínio, porque é uma linha de raciocínio de quem tá o quê? Na militância feminista, na militância LGBTQIA+, na militância por direitos de pessoas trans. Então, vamos aqui falar sobre isso. O que é ser mulher? Eu te fiz essa pergunta, eu já respondi essa pergunta, não respondendo ela, várias vezes aqui no nosso canal. Nossa, eu falei muito comunista agora, né? Nosso canal. Aqui no meu canal. Aqui no meu canal. E, bom, vocês já sabem muito do que eu vou falar aqui também por conta disso. Mas vamos aqui falar sobre isso de novo. Quando eu te pergunto isso, o que é ser uma mulher? Veio alguma coisa na sua mente? Comenta aí embaixo, inclusive, o que foi que veio na sua mente. Mas você certamente pensou em várias coisas que são padrões do gênero feminino. Muitas coisas que foram padrões de comportamento feminino. Talvez você tenha, sim, pensado em vagina, em útero, em seios, em coisas desse tipo, em menstruação e por aí vai. Talvez até tenha pensado em gravidez. Mas eu tenho certeza que, para além desses fatores biológicos, você pensou muito no comportamento, no padrão, em como uma mulher fala, na entonação que uma mulher fala, em como uma mulher deve se vestir, em como uma mulher deve se comportar, como deve ser o cabelo de uma mulher, como devem ser os cílios de uma mulher, como devem ser os pelos da sobrancelha de uma mulher, como deve ser o formato de corpo de uma mulher. Com certeza você pensou em absolutamente tudo isso também. Várias dessas coisas que você pensou são simplesmente construções sociais. O tamanho do cabelo de uma mulher, pura construção social. Como que devem estar os pelos da sobrancelha de uma mulher, pura construção social. Qual deve ser o formato do corpo de uma mulher, pura construção social. E definitivamente, como que uma mulher deve se comportar é uma pura construção social. Nada disso é biológico. Provavelmente isso não é nenhuma novidade para você, mas pode ser que para alguns de vocês seja. E mesmo que não seja uma novidade para você, continua aqui. Quando essa mulher diz isso, que o curso dela é para quem já é uma mulher, eu me pergunto então para quem que esse curso dela seria, porque nenhuma das pessoas que vai comprar um curso de etiqueta, que vai te ensinar a reproduzir todos os padrões de feminilidade da nossa sociedade, de forma a agradar os homens, a servir aos homens, já é uma mulher de fato na nossa sociedade. Vocês lembram quando Simone de Beauvoir disse aquela frase icônica dela, que todo mundo conhece muito bem, e que é uma das frases feministas mais ditas em todo mundo? Abre aspas. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Fecha aspas. Quando a Simone de Beauvoir fez essa fala, ela não estava falando sobre pessoas trans. Por mais que nós, mulheres trans, gostemos muito dessa frase, e por mais que muitas de nós usem essa frase, assim, para exemplificar a nossa experiência transfeminina, essa frase não foi dita falando de nós. Ela foi dita falando da experiência de mulheridade de uma forma geral. Porque nenhuma mulher no nosso mundo, ela nasce mulher. Ela pode nascer com vagina, ela pode nascer com útero, ela pode nascer com glândulas mamárias que irão se desenvolver ali em seios, ela pode nascer com essas características biológicas. Mas essas características biológicas não são o que definem ela enquanto mulher na sociedade. Tanto que a definição de mulher na sociedade, ela vai mudando ao longo do tempo. Se você assistiu aquele vídeo que eu fiz sobre a Lívia Zarucci, inclusive é um vídeo que tá indo muito bem no canal, então muito obrigada a quem assistiu aquele vídeo, mas se você assistiu aquele vídeo, você viu o momento em que eu falei sobre como que mulheres negras não eram vistas enquanto mulheres na nossa sociedade. Algo que eu já falei outras vezes aqui no canal também. O ponto é que mulheres negras, elas, né, nasceram com vagina, nasceram com útero, elas têm seios e tudo mais, que são essas características biológicas. Elas, né, muitas vezes têm a capacidade de gerar um embrião dentro de si. Todas essas coisas que são associadas a mulheres, mas elas não eram tratadas enquanto mulheres. Elas eram escravizadas, elas eram subjugadas enquanto homens. Eles colocavam vários papéis femininos para elas no período da escravidão? Sim, colocavam. Colocavam várias coisas ali para elas fazerem, como, por exemplo, servir aos interesses sexuais dos patrões nada, né? Dos escravagistas filhos da puta, ou seja, terem o corpo delas sendo violado. Muitas vezes elas tinham que ficar sendo amas de leite, né? Das mulheres brancas, dos filhos das mulheres brancas. Elas tinham vários ali papéis de cuidado, mas muitas delas também iam para o campo, muitas delas também estavam ali
cortando lenha, muitas delas estavam ali fazendo todos esses trabalhos que eram tidos como trabalhos de homens. E depois que a escravidão foi abolida, elas não passaram a ser vistas enquanto mulheres, serem tratadas da forma que mulheres negras eram tratadas. Em muitos contextos, elas eram tratadas da mesma forma que os homens eram tratados. E a gente não está falando de um padrão de sociedade, como a gente tem hoje em dia, que a gente está tentando quebrar essas diferenças de gênero. Para, gata! Laverne derrubando as coisas. A gente está falando de uma época em que os padrões de gênero eram altamente definidos, altamente reforçados e praticamente ninguém os questionava, salvo algumas poucas mulheres que questionavam esses papéis. Gente, acho que as minhas gatas estão empenhadas mesmo em destruir minha casa. É sempre quando eu vou gravar. Sempre quando eu vou gravar. Estão todas quietinhas. Eu ligo a câmera, começa esse fuzuê. Quietem! Pandora, não discute comigo, só cala sua boca. Ainda me responde, vê se pode. Mas enfim, assim como mulheres negras não eram vistas enquanto mulheres naquela época, e ainda hoje em dia muitas delas não são vistas enquanto mulheres, a gente tem outros grupos sociais que também não são vistas enquanto mulheres. Grupos sociais esses, como por exemplo, mulheres que são muito gordas, muitas vezes elas não são tratadas enquanto mulheres, elas são tratadas enquanto uma coisa. Nem enquanto seres humanos elas costumam ser tratadas. Mulheres com deficiência também muitas vezes enfrentam esse lugar de não mulher na sociedade. Então, aquelas que fogem dos padrões de feminilidade, elas deixam de ser tratadas enquanto mulheres. Então a gente pode continuar dizendo que elas são mulheres, já que o termo mulher é um termo social. Porque, por exemplo, eu tenho 2 gatas aqui em casa, que agora mesmo eu tava brigando com elas. Eu não trato elas da mesma forma que eu trato as minhas amigas mulheres. Eu trato elas da mesma forma que eu trataria se fosse um gato macho aqui em casa. Porque a gente tá falando de animais, a gente não tá falando de seres humanos. Então, o conceito mulher não é um conceito biológico, não é um conceito que tem a ver com cromossomos e tudo mais. O conceito mulher é um conceito social. O conceito mulher é um conceito socialmente construído. Porque nenhuma mulher nasce mulher, ela se torna mulher. E ela se torna mulher muitas vezes por conta de muita opressão em cima delas para que elas se tornem a mulher que aquela sociedade quer. No passado, o padrão de ser mulher era ser mulher com mais corpo, com o quadril mais largo, porque era mais parideira, era melhor para ter filhos e tudo mais. Tanto que em pinturas renascentistas a gente costuma ver mulheres que são mais gordinhas. Elas não são gordas, mas elas são um pouquinho mais gordinhas. Quando a gente estava no início dos anos 2000, ali nos anos 90 e início dos anos 2000, a gente estava vivendo o auge da magreza. O padrão de ser mulher era ser extremamente magra. Foi quando surgiu ali nos anos 2000, inclusive, a calça jeans de cintura baixíssima, que só ficava bem quem era muito magra. O padrão de beleza era ter anorexia. Nessa época, as mulheres que eram um pouco mais cheinhas, elas já perdiam um pouco o espaço de mulheridade delas. Porque elas tinham que se construir para se encaixar nesse padrão de ser mulher na atualidade. O padrão de ser mulher, ele muda ao longo da história, ele muda ao longo da cultura. E eu tô aqui falando muito sobre comportamento, né? Eu tô aqui falando sobre, por exemplo, o formato do corpo e tudo. E bom, quando a gente fala de comportamento, quando a gente fala de formato de corpo, a gente também muitas vezes está falando de órgão genital. Existem alguns lugares do mundo que isso tá caindo mais por terra, mas ainda é algo que acontece, aonde ser mulher é não ter clitóris. Onde as mulheres, elas não têm clitóris. Aonde, quando elas são ainda crianças, elas são amputadas, têm o corpo delas mutilado, sem o consentimento delas, por isso que eu digo que é uma mutilação, onde o clitóris delas é retirado. Porque nessas sociedades, ser mulher é não sentir prazer sexual. O prazer sexual é uma coisa masculina, não das mulheres. Então, retiram ali o órgão da mulher que dá prazer sexual a ela. Segundo pessoas dessas culturas, você que está me assistindo, se for uma mulher cisgênero que tem um clitóris,
E eu acredito muito que essa blogueira que fez esse conteúdo seja uma mulher cisgênero que tenha clitóris. Você não é considerada uma mulher. Não uma mulher de verdade, não uma mulher completa. Porque você tem um órgão que para essas pessoas é um órgão que é reservado apenas para o homem, que é um órgão de prazer. O clitóris é visto como se fosse um pênis, e por isso precisa ser retirado. Porque isso reforça a feminilidade daquela mulher. Isso faz com que aquela mulher seja uma mulher. A abdicação do prazer sexual. Isso mostra muito bem pra gente o quanto que ser mulher é um conceito social. Então, quando essa blogueira diz isso, que o curso dela é voltado apenas para mulheres de verdade, então ela tá falando para pessoas que não precisariam daquele curso dela. Porque se a mulher já é uma mulher de verdade na nossa sociedade, então essa mulher de verdade, ela não precisa desse curso. Ela já sabe quais são todos os comportamentos femininos que ela precisa ter. Ela já sabe exatamente tudo aquilo que ela precisa seguir, a cartilha completa do que é ser mulher. Ela já sabe disso. Então, para que ela iria precisar de um curso desses? Na verdade, o curso dessa blogueira é um curso sim para quem está querendo ser mulher. Só que é um curso para quem já nasceu com vagina e está querendo ser mulher. Só que ela não sabe disso, ela não percebe isso. Ela não consegue entender que tudo o que ela faz, que encaixa ela dentro de um padrão de mulher, é algo social, é algo que lhe foi imposto. É algo que lhe foi imposto ao nível dela mudar o seu próprio corpo. Porque quando a gente fala sobre transgeneridade, é muito dito que nós não somos mulheres de verdade, nós mulheres trans, porque nós não nascemos com esse corpo aqui. Que nós fizemos intervenções cirúrgicas ou hormonais para ter esse corpo. Que a gente não nasceu com uma vagina. Bom, não posso falar por todas as mulheres trans, eu posso falar por mim. Eu fiz 3 procedimentos cirúrgicos ao todo, em toda a minha vida, de questão de reafirmação de gênero, né? Cirurgias de reafirmação de gênero. Uma delas foram os meus implantes mamários. Outra delas foi a minha raspagem de pomo de Adão, que foi a cirurgia mais próxima do rosto que eu fiz em toda a minha vida. E a outra foi a cirurgia de redesignação sexual. Esses 3 procedimentos cirúrgicos que eu fiz foram procedimentos de adequação de gênero. Foram procedimentos de reafirmação de gênero. Bom, obviamente eu peguei um pênis e transformei numa vagina, então isso é algo extremo, vamos assim dizer. Mas se a gente fosse colocar em números contábeis, a quantidade de procedimentos cirúrgicos que eu, uma mulher trans, fiz para poder me tornar uma mulher, para me encaixar no que é ser mulher, é menor do que a quantidade de procedimentos cirúrgicos que muitas dessas blogueiras de direita, dessas blogueiras que ficam dizendo que eu estou tentando ser uma mulher, já fizeram na vida delas. Muitas delas não só colocaram silicone, como fizeram lipoaspiração, algo que eu nunca fiz. Muitas delas fizeram cirurgias no rosto, algo que eu nunca fiz. Pra dizer que eu nunca fiz cirurgias no rosto, eu já tirei o meu siso. Será que conta? Dos 2 lados. Talvez conte, né? Mas muitas delas encheram a cara de procedimentos de ácido hialurônico, de estica aqui, de puxa ali, de colocar um monte de fio no rosto, sabe? Muitas delas já fizeram tantos procedimentos de afirmação de gênero que eu não cheguei nem perto de fazer e muitos que eu nem almejo fazer. Porque a única coisa que eu quero fazer ainda no futuro é aplicar um botox, né? Aplicar um botox, travar a minha cara. Porque eu estou com crise de idade, como todo mundo que vive nesse capitalismo merda, que cobra da gente uma juventude absurda. E aí talvez também, quando eu for envelhecendo mais, eu vá querer fazer um preenchimento aqui e outro ali. Mas o ponto é que, nesse momento da minha vida, eu tenho menos procedimentos cirúrgicos do que a maioria dessas blogueiras que ficam dizendo que eu estou tentando, que mulheres como eu estão tentando ser mulheres. Sendo que elas já fizeram muito mais cirurgia de adequação de gênero do que eu. E, bom, muito do meu corpo não foi moldado por cirurgia, mas foi moldado por hormonioterapia. Foi moldado por bloqueios de testosterona e ingestão de estrogênio. Que hoje em dia eu não bloqueio mais minha testosterona, né? Não precisa. Porque eu já fiz a minha cirurgia de designação sexual. Mas eu ainda ingiro estrogênio todos os dias da minha vida. Muitas dessas blogueiras também fazem isso. Muitas delas
se entopem de hormônio o tempo inteiro. E aquele tal chip da beleza que muitas delas usam. E todos aqueles. Aquele negócio de emendar a cartela que muitas delas também fazem. Todos os trocentos hormônios que elas colocam no corpo delas para poder atingir o corpo que elas querem na academia. Muitas vezes até colocam testosterona, né, que é o hormônio que, enfim, eu bloqueio. Muitas vezes elas colocam esse hormônio que é considerado hormônio masculino. Elas modificam o corpo delas constantemente para elas tentarem ser mulheres. Elas mudam a cor do cabelo, elas mudam o corte do cabelo, elas mudam a sobrancelha, elas tatuam a sobrancelha, elas colorem os lábios não com batom, mas colorem os lábios com micropigmentação, algo que talvez também no futuro eu vá fazer. Elas fazem inúmeros procedimentos, elas aumentam a boca, elas preenchem a bochecha. O que seria isso se não procedimentos de afirmação de gênero? O que seria isso além do que você tentar ser uma mulher na nossa sociedade? As pessoas estão o tempo inteiro fazendo procedimentos de reafirmação de gênero. Sejam procedimentos cirúrgicos, sejam procedimentos estéticos, sejam modificações como o tipo de corte de cabelo ou o tipo de roupa que vai vestir. Tudo isso é uma tentativa de ser mulher, ou uma tentativa de ser homem, ou até uma tentativa de ser as duas coisas ao mesmo tempo, ou de não ser nada ao mesmo tempo. Todas essas coisas permeiam as pessoas na nossa sociedade, e cada sociedade vai ter os seus padrões daquilo que vai compor o que é uma mulher, o que é um homem, ou o que é não ser nem mulher e nem homem. Quando uma pessoa cisgênero diz um negócio desse, essa pessoa cisgênero, ela não tá percebendo, ela não tá se enxergando, e ela nem tá enxergando as pessoas ao redor dela. Porque se ela se percebesse, se ela se enxergasse, e se ela prestasse atenção nas pessoas ao redor dela, ela entenderia que todas as pessoas estão tentando se encaixar no gênero ao qual elas se identificam, independente desse gênero acompanhar ou não o genital de nascimento delas. Então, o que faz de uma mulher ser uma mulher? Eu não sei. São muitas as coisas que fazem de uma mulher ser uma mulher. E são muitas coisas que estão mudando o tempo inteiro. Então, como que eu vou classificar isso? Eu não tenho como. A única coisa que eu posso fazer é seguir a minha vida tentando me adequar no que é ser uma mulher, porque assim eu aplaco todas as minhas questões, todos os meus sofrimentos de não ter nascido já sendo reconhecida enquanto mulher. Assim como todas elas, sejam cis ou trans. Então me diz, você é de fato uma mulher ou você está tentando ser uma mulher? Você é de fato um homem ou você está tentando ser um homem? O que é de fato ser uma mulher e o que é de fato ser um homem? Se você está pensando em genitais, bom, as pessoas andam com os genitais cobertos e ainda assim a gente trata elas como homens ou mulheres quando a gente as encontra por aí, mesmo sem nunca ter visto o genital delas. Então eu diria que não é esse o caminho. E nem cromossomos também, porque você não interage com cromossomo de ninguém. Enfim, vai pensando a respeito disso. Comenta aqui embaixo o que você achou de todas essas reflexões que eu trouxe aqui. E não siga pessoas que ficam reforçando padrões de gênero que sejam tão nocivos para você quanto padrões de gênero próprios para agradar um homem, tá bom? Não façam isso com vocês. Isso só vai frustrar vocês. Muito, 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 muito. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever nos canais caso você não seja inscrito. Não se esqueça de dar o seu like. Não se esqueça de contribuir para minha vaquinha, caso você goste do meu trabalho e possa contribuir para minha vaquinha. E também não se esqueça de se inscrever nos canais caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal sem tema.
A gente se vê na próxima. Até mais!